Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor Mix, 7h02. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 23 de maio de 2019. E vamos aos destaques do programa. Rio Agrocop na Coagro nessa quinta. Quase 3 mil casos confirmados de chikungunya em Campos. Governo reduz para 1,6% previsão de alta do PIB em 2019. Verba da reserva de contingência para educação e meio ambiente. MEC abre hoje consulta para vagas do SISU. Governo publica decreto sobre armas com alterações. CCJ da Câmara dá aval à tramitação de PEC da reforma tributária. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 22 graus e máxima do dia prevista para 32. Sol com algumas nuvens e não há previsão de chuvas para hoje. Nas principais vias da cidade, temos grande movimentação neste momento na Beira-Valão, entre a rodoviária e o mercado municipal. Na saída da Campos Farol, com acesso a 28 de março no sentido centro, na Formosa e ponte sobre o Rio Paraíba também no sentido centro, mas sem retenções. Atenção na chegada da cidade, trevo da BR-101, ainda existe muito sereno e a visibilidade está comprometida. Na BR-101, está tranquila a movimentação até a entrada de Macaé. Mix. Juntos no melhor Mix. O Rio Agrocop acontece hoje na Coagro às 10 da manhã. O evento contará com palestras e painéis sobre o agronegócio, organizado por cooperativas. Com a presença do governador Wilson Witzel, os secretários Eduardo Lopes de Agricultura e Ana Santoro do Ambiente e Sustentabilidade. No encontro, serão debatidas temas importantes para a retomada da economia através do agronegócio, aponta Frederico Paes, presidente da Coagro. E os números de casos registrados de chikungunya em Campos aumentou ainda mais. Até ontem, 2.992 pessoas foram infectadas pelo vírus na cidade, sendo 328 somente no mês de maio. Mas as autoridades de saúde afirmam que o município ainda não vive um surto epidêmico aí pelo segundo ano consecutivo. Mix Notícias. O governo reduziu a expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, em 2019 de 2,2% para 1,6%. A revisão foi anunciada nesta quarta-feira, dia 22, pelo Ministério da Economia. Apesar da queda, a expectativa ainda é mais otimista do que a do mercado financeiro, que espera uma alta de 1,24% no PIB em 2019. O governo anunciou que vai usar uma parte da chamada reserva de contingência, uma margem de precaução para cumprimento da meta fiscal, e para acomodar esse valor, liberando gastos em R$1.587 bilhões para o Ministério da Educação e de R$56 milhões para o Ministério do Meio Ambiente. Com isso, a reserva de contingência, que era de R$5.037 bilhões, caiu para R$1.562 bilhões. A partir de hoje, os estudantes já poderão consultar as vagas disponíveis nas instituições e cursos oferecidos para o segundo semestre na página do SISU na internet. Podem participar do SISU os estudantes que fizerem prova do Enem de 2018 e obtiveram nota na redação acima de 0. O novo decreto que trata da aquisição, cadastro, registro, porte e comercialização de armas de fogo no país foi publicado no Diário Oficial da União ontem. Entre as alterações está o veto ao porte de fuzis, carabinas ou espingardas para cidadãos comuns. Entre outras alterações, o transporte de armas em voos volta a ser atribuição da ANAC. Mix Notícias. A CCJ da Câmara aprovou ontem, por votação simbólica, a tramitação de uma PEC que propõe a reforma do sistema tributário brasileiro. O texto prevê a substituição de 5 tributos, PIS, CONFINS, IPI, ICMS e ICS, por um só, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que segue o modelo do Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA. O objetivo é simplificar e tornar mais transparente a cobrança de tributos. E o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira impor restrições para que o poder público forneça medicamentos sem registro na Anvisa.
além também de remédios em fase de testes. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Em meio às altas do desemprego e dos preços do gás de cozinha, 14 milhões de famílias brasileiras usavam lenha ou carvão para cozinhar em 2018, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. São cerca de 3 milhões de famílias a mais que em 2016. A OMS alertou que ao menos 5 bilhões de pessoas em todo o mundo convivem com os riscos de desenvolver doenças associadas ao uso das gorduras transindustrial. Segundo a entidade, o ingrediente industrial causa cerca de 500 mil mortes a cada ano. Produtos industrializados como sorvetes, margarinas, cremes vegetais, batatas fritas, salgadinhos de pacote, bolos, biscoitos são os vilões para a saúde. Mix Notícias. O Senado Federal deu mais um passo na criminalização da homofobia com a aprovação ontem do projeto de lei 672/19 na CCJ da Casa. O texto tramita em caráter terminativo e foi aprovado na forma de um substitutivo. Dessa forma, ainda precisará passar por turno suplementar na comissão. E o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a forma que a empresa vai vender sua participação majoritária na BR Distribuidora no mercado de ações. Segundo o comunicado, a negociação dos títulos ocorrerá por meio de uma oferta pública secundária de ações, o follow-on. Juntos. O melhor mix. Até julho, o governo do estado do Rio de Janeiro estará publicando novos editais do concurso público da Polícia Civil. As vagas são para delegado, inspetor, perito legista, técnico e auxiliar de necrópsia. Ampliar acesso aos serviços da atenção primária à saúde e desafogar as emergências estão entre as prioridades do governo federal para os municípios. A informação foi dada no dia 16 pelo Ministério da Saúde e confirmada ontem. A proposta principal passa pela ampliação dos horários de atendimento nas unidades de saúde da família através do programa Saúde na Hora. Mix Notícias. O TSE articula parcerias com o governo federal e trabalha na ampliação do Banco de Dados da Identificação Civil Nacional, o ICN, e da estrutura de tecnologia da informação. Visa, com isso, facilitar acesso às informações à base de dados do programa ICN, que busca garantir maior segurança na identificação do cidadão. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2, decide hoje se 5 deputados estaduais do Rio de Janeiro viram réus em ação do Ministério Público Federal. Todos estão presos e são denunciados por corrupção e organização criminosa. Mix. Juntos no melhor mix. A conclusão da votação dos destaques da medida provisória MP 870/19, que trata da reforma administrativa do governo do presidente Jair Bolsonaro, foi adiada para hoje. O presidente da Câmara dos Deputados encerrou a sessão por volta das 10 da noite devido a polêmicas na votação do destaque, que retirava do texto a restrição de auditores fiscais investigarem crimes que não sejam de ordem fiscal. Termina hoje, dia 23, o prazo para pagar a taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019. O valor é de R$ 85,00 e pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e correios. A inscrição só é confirmada após o pagamento. Mix Notícias. O plenário do Senado aprovou ontem a medida provisória 863/18, que autoriza as empresas de aviação com sede no Brasil a terem participação ilimitada de capital estrangeiro. Com isso, deixa de existir o limite de 20% de capital estrangeiro nas aéreas nacionais. A matéria segue para a sanção presidencial. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu que as manifestações públicas de deputados e senadores nas redes sociais estão cobertas pela imunidade parlamentar prevista na Constituição. A questão foi decidida ontem em uma interpelação judicial protocolada pelo PSOL contra uma deputada federal do PSL de São Paulo. Mix. Desistência no Mais Médicos crescem e chegam a 19% das vagas preenchidas após saída de cubanos. De acordo com o Ministério da Saúde, 1.325 profissionais formados com registro profissional válido se desligaram do programa até o mês de maio. Não há desistências nas vagas preenchidas por médicos brasileiros formados no exterior. O BNDES criou uma linha de crédito voltada à inovação que deve atender principalmente as fabricantes do setor de saúde.
As empresas elegíveis são aquelas com faturamento anual entre 3 milhões e 300 milhões que poderão contratar empréstimos de 1 milhão até 10 milhões de reais. 100.7 Mix. IBGE mostra o envelhecimento da população no Brasil. Pesquisa projeta para 2060 uma população com mais idosos do que jovens. E para os jovens está cada vez mais difícil entrar no mercado de trabalho. O vice-presidente Hamilton Mourão disse ontem, durante um simpósio do Conselho Empresarial Brasil-China em Pequim, que a demanda por alimentos por parte do país asiático seguirá crescendo, mas é preciso diversificar as exportações brasileiras com produtos de maior valor agregado. Mix Notícias. O dólar comercial fechou em queda de 0,19%, cotado a R$ 4,04 na venda, no segundo recuo seguido. O principal indicador da Bolsa Paulista Bovespa, a B3, fechou ontem em leve queda com o cenário político doméstico ainda em foco e monitorando a disputa comercial entre Estados Unidos e China. O Ibovespa encerrou o dia em baixa de 0,13%. Dos 71 milhões de domicílios existentes no Brasil em 2018, 12 milhões e 900 mil eram alugados. Os números, que revelam um aumento de 5,3% na comparação com 2017, constam da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada ontem no Rio de Janeiro pelo IBGE. Ela reúne informações relacionadas às características gerais dos domicílios e moradores de todas as regiões do Brasil no ano de 2018. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã.